Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós nos saudamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Diz a Bíblia que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos aqui aprender hoje mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição número 3, 20 de abril de 2025, que tem por título A Verdadeira Adoração. Nosso textual está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, é o nosso textual de hoje. Diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Nós vamos estudar hoje sobre aquele diálogo, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós aprendemos muito nesse texto. Então, nós vamos meditar hoje sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? E a nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 5 a 7 e os versículos 9, 10 e do versículo 19 ao versículo 24, né? Então todo o nosso texto está no Evangelho de João, no capítulo 4. Então abra sua Bíblia, você que quer nos acompanhar e que está nos acompanhando pelas redes sociais, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Graças a Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, meus amados, Jesus é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o meu Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Vamos nós aproveitar a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Nós vemos também no registro do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, as palavras de Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos examinar nesta manhã, meditar com os irmãos este maravilhoso texto das Escrituras Sagradas, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós encontramos aqui inúmeros aprendizados para colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Nós aprendemos na lição passada sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, que foi o príncipe dos judeus e a autoridade em Israel. Então, isso no capítulo 3. Agora vamos aprender o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Vejam bem, João descreveu no seu livro, logo de início, esses diálogos de Jesus com pessoas diferentes daquela sociedade, pessoas diferentes, distintas entre si. João descreveu o diálogo de Jesus com Nicodemos, primeiramente, que era príncipe dos judeus.
Era uma pessoa de elevada posição na sociedade, membro do Sinédrio, a alta corte de justiça dos judeus. E João também descreveu o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que era a época ali desprezada pelos judeus, por ela ser de origem mista e vir de uma cidade de Samaria, a qual o povo de Israel não tinha aquele devido respeito, por ser uma mistura de povo idólatra. Então, para Israel, todas as pessoas originárias de Samaria eram pessoas voltadas à prostituição e à idolatria. Então, João iniciou o seu livro ali, nos primeiros capítulos, falou de Jesus, do Verbo se fez carne, habitou entre nós vimos agora do unigênito Filho de Deus, veio para o que era seu, porém os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E logo em seguida veio João também falando do diálogo de Jesus com as pessoas da sociedade. Primeiro ele começa descrevendo o diálogo com Nicodemos, que era um homem de posição elevada na sociedade, e depois ele descreve o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que era uma mulher desprezada, né, pelos judeus, pelo preconceito por parte dos judeus com relação aos samaritanos, para mostrar a todos que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Então João queria deixar bem claro isso, que todas as pessoas da sociedade são para Deus pessoas que estão no mesmo nível, tanto pessoas de posição elevada como Nicodemos, quanto pessoas da classe mais simples, né, considerada na época, que eram os samaritanos. Então Jesus deixou bem claro isso, para que todas as pessoas venham a entender que ele veio para salvar a humanidade. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele chamou a toda a humanidade a si, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso independe de posição social, de etnia ou de nacionalidade. Tudo isso nós vamos aprender na lição de hoje, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Também vamos aprender nessa lição que Jesus, antes de se revelar àquela mulher que ele era o Cristo, mostrou a ela que a adoração é acessível a todos. A adoração não faz acepção de pessoas. Também Jesus mostrou a ela que não existe local único de adoração. Para nós, trazendo para os nossos dias, não existe igreja única, não existe denominação única, não existe povo único, mas a adoração, ela está facultada por Deus a todos aqueles que creem.
em Jesus Cristo. Também Jesus mostrou para nós, nos nossos dias, que se fosse a depender da iniciativa daquela mulher samaritana, ela jamais iniciaria um diálogo com Jesus. Sabe por quê? Por saber do preconceito por parte dos judeus com relação aos samaritanos, porque ela era mulher advinda da cidade de Samaria. Ela era uma mulher de origem samaritana. Nós aprendemos também que a aproximação das pessoas por parte do cristão e a iniciativa do diálogo tem que ser feita por nós, cristãos. Nós é quem temos que tomar a iniciativa de se comunicar com as pessoas, de pregar o Evangelho, porque talvez encontraremos dificuldades de pregar o Evangelho se não tivermos iniciativa. Mas se nós tivermos iniciativa de diálogo, nós teremos muito mais facilidade de levar o Evangelho às pessoas. Jesus quebrou todas as barreiras. Ele tomou a iniciativa de comunicar-se com aquela mulher samaritana, coisa que os judeus em hipótese alguma fariam, por causa do preconceito. Os irmãos estão entendendo? Então, meus amados irmãos, o preconceito leva as pessoas a não tomarem iniciativas de pregar o Evangelho. E o cristão não pode ter preconceito. O cristão tem que anunciar o Evangelho a todas as pessoas, assim como Jesus fez. Jesus deu-nos o exemplo. Então, a aproximação das pessoas deve ser iniciativa do cristão. Nós que conhecemos a verdade, nós não devemos ser acirradores de conflitos ou acirradores de distanciamentos, muito pelo contrário. Nós temos que promover o diálogo, a união entre as pessoas. Este é o trabalho do verdadeiro evangelista, do verdadeiro pastor, do verdadeiro obreiro, do verdadeiro cristão. Promover diálogo, não acirrar ânimos de conflitos e nem distanciamentos, mas a aproximação das pessoas, assim como Jesus fez com aquela mulher samaritana, para que ele pudesse expor a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para poder expor essa verdade às pessoas, Jesus tomou iniciativa de dialogar com muitas delas, assim como fez com aquela mulher samaritana. Então, nós aprendemos também nessa lição que a obra de Jesus não promove restrições a pessoas, por preconceitos étnicos, nacionalistas e nem partidários. Não, a obra de Jesus não promove restrições, distanciamentos e nem preconceitos. Tudo isso nós aprendemos nessa lição do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E aprendemos também nessa lição que a expressão Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, indica
que, sendo Deus Espírito, Deus não está sujeito ao tempo, ou limitado ao tempo ou lugar, pois o Espírito, Ele está presente em todos os lugares, e sendo Espírito, Ele é acessível a todos, a todas as pessoas. Muito bem, tudo isso nós vamos aprender nessa lição. Então, vamos ler o nosso texto aqui, da nossa leitura bíblica em classe. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Então disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, versículo 9: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Então, meus amados, nós aprendemos que Jesus, ele pregava como quem tinha autoridade, né? Então, ele não somente pregava, mas ele vivia. Ele dava o próprio exemplo. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Nós vemos o porquê as multidões prestavam atenção às palavras de Jesus. Porque ele pregava não como os líderes religiosos da época, mas ele pregava com autoridade. As pessoas já estavam habituadas a ouvir os líderes fariseus e saduceus da época, que pregavam, que ensinavam, mas não viviam aquilo que pregavam ou ensinavam.
Mas veio Jesus anunciando e pregando com autoridade, porque ele pregava e dava exemplos àquela sociedade, exemplos de vida. E nós lemos o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo de número 28 e 29, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha aí, meus amados irmãos, com autoridade, quem vive, experiência própria. Ele tinha autoridade total, tanto vivia o que pregava, quanto tinha pleno saber sobre o que pregava. Ele não testemunhava do que tinha ouvido falar. E nós vemos isso aqui no texto em que ele diz à mulher samaritana: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Os samaritanos, meus amados irmãos, era um povo, uma mistura de povo, que ali veio da cidade de Samaria. E o motivo do preconceito dos judeus com relação aos samaritanos é contado na história, na época da divisão do reino, que havia ocorrido lá no passado de Israel. Então, lá na época de Salomão, após a sua morte, Roboão, seu filho, assumiu o trono em Israel. E assumindo o trono em Israel, ele resolveu impor cargas de impostos muito pesadas à população, ainda mais pesadas que havia colocado seu pai Salomão. E aquilo ali provocou uma divisão no reino de Israel. Aí apareceu lá Jeroboão, separou as tribos de Israel, que eram 12, ele separou 10 tribos e fundou o reino do norte. E Roboão, que era filho de Salomão, ele ficou administrando apenas 2 tribos, Benjamim e Judá. E diz a história de Israel que Jeroboão, tentando evitar que as pessoas súditas do seu rei, o rei do norte, as 10 tribos do reino do norte, migrassem para o reino do sul, até a cidade de Jerusalém, para poder adorar a Deus, resolveu construir em Samaria, tornando a capital do seu império. Resolveu construir em Samaria ali um templo de adoração a um bezerro de ouro. Então o povo, ele ficou em Samaria. Ali, aquele povo que ficou em Samaria, mais tarde foi considerado pelos judeus do reino do sul como pessoas idólatras, prostitutas, e que eram desprezíveis por causa da idolatria que se tornou naquela cidade de Samaria. Mesmo porque o povo do reino do norte, mais tarde, daquelas 10 tribos, foi levado cativo para a Síria, e lá ficando cativo, se espalhando por todas aquelas regiões, Samaria ainda
mais misturada ainda, pela grande quantidade de peregrinos da terra que por lá passavam. Então ficou a mistura de povo judeu misturado com os povos da terra. Eles se uniram e assim a cidade ficou presa pela idolatria e pela prostituição e o pecado. O pecado e a idolatria lá imperou. Então, por esse motivo, os judeus que estavam no Reino do Sul, cujo povo era liderado por Roboão, filho de Salomão, desprezavam os habitantes de Samaria. Isso, irmãos, perdurou por mais de 700 anos, chegando até os dias de Jesus. Então, e aqui, meus amados, quando Jesus se dirigiu àquela mulher, dizendo: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Jesus estava mostrando para ela que os judeus tinham a experiência, o judeu genuíno tinha a experiência com Deus, porque deles vinham ali os concertos, deles vinham ali o conhecimento da lei, deles viam a salvação na linhagem de Davi, do Messias. Então, Jesus quis dizer para ela: vós, mestiços, adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Então, quando nós lemos no diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, Jesus mencionando esta palavra, é isso que ele queria dizer. E nós vemos aqui, meus amados, Jesus tinha autoridade total, tanto vivia o que pregava, quanto tinha pleno saber sobre o que pregava. Ele não testemunhava do que tinha ouvido falar, ele tinha experiência própria. Então, será que nós temos essa experiência? Ou nós estamos vivendo da experiência dos outros? Será que nós temos orado ao Senhor e clamado a Deus buscando nossas próprias experiências espirituais? Ou estamos a viver das experiências dos outros? Então, meus amados, tudo isso nós aprendemos nesta lição. Tudo isso nós podemos extrair dessa lição. Nós precisamos entender que cada um de nós precisa buscar pessoalmente, independente da nacionalidade, independente da posição social em que estivermos, cada um de nós precisa pessoalmente buscar o conhecimento de Deus e a sua própria experiência de vida na fé, para que assim possa servir ao Senhor e estar cada vez mais firmes na sua presença. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus se dirigindo a uma mulher que os judeus naturalmente não se dirigiriam, e vice-versa. E continuando aqui a nossa lição, na nossa introdução diz: o ser humano, ele sente uma necessidade intrínseca de Deus, ou seja, está no seu interior. Necessidade intrínseca significa algo nato que
que sai de dentro. Todo ser humano sente um profundo desejo nato de adorar e de buscar a Deus, uma necessidade de conhecer. Mesmo aqueles que são ateus vivem em dúvida quanto à existência de Deus, mas eles possuem uma necessidade no coração e um vazio que jamais é preenchido, e eles não sabem, porque é algo intrínseco. E esse vazio é exatamente a falta de Deus. Então o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. E com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. O encontro em Samaria tem duas preciosas lições que nós podemos extrair aqui deste texto. Ali Jesus estava saindo da região da Judéia e ia para a Galileia, e precisava ele passar por Samaria. E passando Jesus ali naquela região, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, naturalmente, já cansado, de caminhar, os seus discípulos naquele momento haviam ali ido ao comércio da cidade em outra direção. Enquanto eles haviam ido ao comércio, Jesus continuou caminhando por ali, marcando de se encontrar naquela localidade. Jesus, passando por aquela região ali, na cidade de Sicar, sentou-se à beira daquele poço. E ali, sentado junto à fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, era isso quase ao meio-dia, quando veio aquela mulher. Alguns teólogos dizem que ela veio ao meio-dia exatamente porque as mulheres em Israel eram as mulheres que tinham o costume de ali pegar água dos poços para levar para casa e assim saciar a sede das suas famílias. Então as mulheres de Israel tinham o costume de ir ou no início da manhã ou no final da tarde. Mas aquela mulher, sabendo do preconceito que havia entre os dois povos, ela tinha por costume ir buscar água ao meio-dia, porque neste horário ela não encontraria nenhuma mulher descendente dos ali judeus do Reino do Sul, Então ela foi ao meio-dia de costume, e foi exatamente nesse horário, meio-dia, que ela, chegando lá, encontrou Jesus sentado. E quando ela ali chegou, e
havia vindo buscar água, pediu àquela mulher: dá-me de beber. Meus amados irmãos, nós falamos no início da lição, Jesus foi quem iniciou o diálogo com aquela mulher. Se Jesus não tivesse iniciado aquele diálogo com aquela mulher jamais teria tomado a iniciativa própria de dialogar com Jesus. Ela jamais iria trocar qualquer palavra com Jesus. A partir dela, jamais ela iria se comunicar com Jesus. Veja como Jesus, ele veio para quebrar todo tipo de preconceito entre as pessoas. Jesus, sendo judeu, iniciou o diálogo. Mulher, dá-me de beber. Então, ali, meus amados, a mulher samaritana, admirada, disse a Jesus: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então Jesus respondeu a ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar de beber, tu é quem me pedirias, e eu te daria da água viva. Então, meus amados, a mulher certamente ela não tinha conhecimento do que diz respeito à espiritualidade, não sabia ainda quem era Jesus. Havia no seu coração dúvidas que precisavam agora serem sanadas. Como aquele homem, sendo judeu, se comunicara com ela? O preconceito entre os dois lados era muito grande. O seu coração ficou cheio de dúvida, mas Jesus estava ali para sanar todas as dúvidas daquela mulher. Então, meus amados irmãos, Jesus disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar no poço fundo, onde pois tens água viva? Olha, Jesus despertou naquela mulher o interesse de ouvi-lo. Quando nós tomamos iniciativa do diálogo pacífico com a sociedade, as pessoas viam dentro de si o interesse de nos ouvir. Se Jesus chegasse ali brigando e expondo preconceitos, aquela mulher jamais teria ouvido Jesus. Você, como cristão, quer ser ouvido perante essa sociedade? Apregoe a paz, apregoe a reconciliação, deixe de lado o preconceito e anuncie a palavra de Deus, como fez Jesus. Aleluia. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou como o mundo abraça. O mundo trata de paz e reconciliação de uma forma diferente da forma de Jesus. Jesus quebra preconceitos, Jesus une as pessoas, Jesus não promove guerras e divisões partidárias ou políticas. Jesus anuncia a sua palavra, como ele
ele anunciou àquela mulher, se ele tivesse se dirigido àquela mulher com palavras preconceituosas, aquela mulher jamais teria ouvido Jesus e não teria se convertido. Então, meus amados irmãos, a mulher continuou dialogando com Jesus. Isto jamais, naquela época, seria aceito pelos judeus, jamais ocorreria. Mas Jesus soube tomar iniciativa, dialogar com aquela mulher, respeitando-a na sua nacionalidade, respeitando-a como mulher em todos os sentidos. Então a mulher se dispôs a ouvir Jesus. Como é bom, irmãos, nós conversamos com uma pessoa que apregou a paz, não distinção e divisões, mas a união. Então você passa a ouvir aquela pessoa, você passa a ter mais confiança e se dá a conhecer aquela pessoa que te apregou a paz. Foi o que ocorreu com aquela mulher. E ela continuou dialogando com Jesus: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Então, meus amados, era uma mulher vinda ali de uma cidade que havia uma mistura de povo, mas ela era também uma descendência do povo judeu. Então, Jacó havia sido um patriarca, que aqueles poços já estavam ali construídos há muito tempo, e ali, tanto os judeus, quanto ali os samaritanos da cidade de Samaria, eles partilhavam da água daquele poço. Então se partilhavam da mesma água, porque havia este preconceito entre aqueles povos. Quantos de nós partilhamos da mesma nação? Quantos de nós partilhamos da mesma igreja e temos preconceitos uns com os outros? Quantos de nós partilhamos da mesma fé? Quantos de nós cristãos partilhamos da mesma fé e temos preconceitos uns com os outros com relação a denominações? Se partilhamos da mesma fé, se partilhamos da mesma água, o porquê do preconceito? Jesus veio para quebrar esse preconceito. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aquela mulher dialogou com Jesus. Ouvindo Jesus, respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, quando Jesus está presente nos corações das pessoas, as pessoas passam a jorrar dentre si águas que conduzem outras pessoas à salvação e à vida eterna. A pessoa passa a pensar como Jesus. Ele não quer destruir as pessoas, ele
não quer separar as pessoas ou promover preconceitos, mas Ele quer purificá-las pela lavagem da regeneração da água e da palavra. O ensino, quem tem Jesus no coração, ensina a palavra de Deus. Nele jogam águas que levam até a salvação e a eternidade aquelas pessoas que nele creem em Jesus Cristo. Então, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não terá sede espiritual, mas ele será uma fonte de ali saciar a sede daquelas pessoas que o ouvem. Veja como é maravilhoso nós temos Jesus agindo dentro da nossa vida. Aquela mulher agora estava tendo conhecimento. Jesus, quando se dirigia e falava a respeito da água, estava falando de si mesmo. Jesus usou essa ilustração para poder explicar à mulher da necessidade que ela tinha de ter um conhecimento profundo com Ele. Então, meus amados irmãos, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. Olha, a mulher continuou dialogando com Jesus. Jesus ganhou a confiança daquela mulher. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Nós ganhamos a confiança das pessoas sabendo abordá-las, sabendo conversar com elas. A forma como você aborda as pessoas, como cristão, como pregador do Evangelho, vai determinar se essas pessoas vão passar a te ouvir ou não. Aquela mulher ali ouviu a Jesus e se mostrou ali de coração aberto para poder conhecer os seus ensinos. Então disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Então disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha, Jesus já sabia, já conhecia aquela mulher, mas ele provou a sua fidelidade, a verdade naquela mulher. Quantas vezes, meus amados, nós somos provados pela palavra de Jesus e nos expõe a palavra a confessar o nosso pecado, e às vezes nós o omitimos, e esta omissão faz com que nós nos distanciemos do Evangelho. Uma coisa que é preciso o homem fazer ao se aproximar de Jesus é reconhecer os seus pecados, porque a palavra de Jesus nos leva a isso. A palavra de Jesus, ela nos leva a meditar e a pensar naquilo que nós fazemos.
Então Jesus levou a meditar e a pensar. E a Bíblia é bem clara quando diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então, quando nós confessamos, Deus nos abençoa. Quando nós nos damos a conhecer, Deus nos abençoa. E Jesus então disse àquela mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste quantos? 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. A mulher então percebeu que Jesus era um profeta. Percebeu que Jesus era um profeta, se descortinou ali perante ela a verdade. Agora ela conheceu e reconheceu a pessoa com que ela estava falando como o homem de Deus, porque citou a realidade que ela estava vivendo. Alguém pode até dizer assim: mas Jesus sabe tudo, por que ele perguntou para ela? Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus sabia. Então, Jesus sabia que ela havia tido outros maridos, que agora ela tinha e não era marido dela. Meus amados irmãos, aqui disse a mulher: Senhor, veja que esta fé, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ali, meus amados, o povo de Samaria adorava em Gerizim, e o povo de Israel, adorava em Jerusalém. Então Jesus agora ia ensinar aquela mulher a verdade do que diz respeito à adoração. Será que a adoração está restrita a uma denominação específica? Será que a adoração a Deus está restrita a um local específico? Será que a adoração verdadeira, a verdadeira adoração está restrita a um grupo de pessoas de determinada religião ou determinada denominação? Nós aprendemos aqui na palavra de Deus que não. Aqui disse o Senhor Jesus: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Os verdadeiros adoradores, a individualidade do ser, é você buscando a Deus, irmãos, independente do local onde você estiver. Se é na sua casa, é na sua casa; se é na sua igreja, é na sua igreja; se é na denominação que você reúne, é na denominação que você reúne. Mas você é um adorador a Deus, um adorador do Senhor. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. A adoração não é restrita a um grupo religioso ou a um grupo de pessoas específicas, mas individualmente a cada um de nós, em qualquer lugar onde nós estivermos. Deus não faz acepção de pessoas.
Não, Ele não está limitado ao tempo, ao espaço, Ele está em todos os lugares e pode ser ouvido nas suas orações em qualquer local onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer local e em comunhão com a igreja, assim como reuniu os seus irmãos da igreja primitiva. Nós vemos, nós sempre falamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que a igreja primitiva andava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam todos juntos ali. E estavam sempre presentes no templo, adorando e servindo ao Senhor unidos. Mas também, meus amados, nós temos o que ocorreu com Paulo e Silas quando estavam na prisão. Por estarem na prisão, não foi um obstáculo para eles não adorarem a Deus, porque na prisão eles cantavam hinos de louvores a Deus. Os alicerces da prisão foram abalados e eles foram soltos por Deus ali daquela prisão, mas eles estavam ali sofrendo, presos, mas louvavam a Deus, irmãos, engrandeciam o nome do Senhor. Então, em qualquer local onde nós estivermos, irmãos, nós podemos adorar a Deus. Se na sua cidade talvez não exista uma congregação, uma igreja próxima à sua casa para que você possa frequentar, faça na sua casa um tempo de adoração a Deus. Leve os seus filhos ao conhecimento da Bíblia e da verdade. Não há justificativa para você deixar de buscar a Deus. Seja lá onde você estiver, você pode e tem o dever de adorar o Criador. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Sem linguagem nem fala, ouve-se a voz da natureza, a própria natureza fala da existência do Criador. Então adore este Criador. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o homem tem esta necessidade. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se ali sentado à beira da ponte de Jacó, à hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água. No momento em que se cruzou com Jesus, ali naquele local, e ouviu ali Jesus quebrando todos os preconceitos a iniciar um diálogo com ela. O que nós temos feito, meus amados, como cristãos? Temos dialogado com essa sociedade ou temos promovido mais divisões, preconceitos, partidarismo? Devemos adorar a Deus, ensinando as pessoas, levando-as a conhecer o Evangelho, ensinando a verdade a respeito de Jesus. Jesus veio para quebrar todo o distanciamento entre as pessoas e apregoar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
É isso que a igreja deve pregar, é isso que nós devemos pregar. Seguir o exemplo de Jesus. Adoração é um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo. Como disse Jesus, ali a mulher samaritana, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, repita comigo, o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura. O que diz a Bíblia? Os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis sobre a face da terra. Não diz os meus olhos procurarão uma denominação específica. Não diz os meus olhos procurarão pessoas distintas de nação ou sociedade. Não, os meus olhos procurarão os fiéis. A hora vem, disse Jesus àquela mulher samaritana, e serve para toda a humanidade, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, é hoje, é agora, é o nosso tempo, adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Será que Ele tem achado em você o verdadeiro adorador? O Papai está procurando. O Pai está procurando pessoas que o adorem. Será que tem achado o Pai em você uma pessoa, um verdadeiro adorador? Porque, irmãos, naquele diálogo de Jesus com aquela mulher, depois daquele diálogo, nunca mais ela foi a mesma. Certamente não seria mais conhecida como a mulher samaritana, porque entre cristãos não tem preconceito, mas agora seria conhecida como uma mulher serva de Deus, missionária, que levaria a sua família e a sua cidade para aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chama assim a todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele quer é que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. O que o Pai procura é adoradores. Em todas as nações, em todos os lugares. Será que o Pai tem achado em você um verdadeiro adorador? A Bíblia é bem clara nas palavras do apóstolo Pedro, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio
pecador. Ou seja, se já é difícil para quem está na casa do Senhor, adorando a Deus, se salvar, o quanto mais difícil será para aqueles que não querem saber de Deus, que não servem a Deus, que não adoram a Deus. O Pai procura a tais que assim o adorem. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, depois a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela sabia, porque ela tinha ali conhecimento, porque apesar de ser uma pessoa vinda de linhagem mestiça, ela havia aprendido nos livros as quais os samaritanos liam, que era apenas o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É a parte das escrituras que cria o samaritano. Ela havia aprendido que um dia haveria de vir o libertador, o Messias. E ela lhe disse: vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus se revelou àquela mulher: sou eu que falo contigo. Então, meus amados, aquela mulher converteu-se ao Senhor. E ali, neste meio tempo, vieram os seus discípulos, encontraram-se ali com eles, encontraram Jesus falando com aquela mulher. Todavia nenhum lhe disse que pergunta. Sabe por que não perguntaram? Sabe por que os discípulos não perguntaram? Porque tinham confiança em Jesus. O seu pastor é da sua confiança. Essa pessoa que você se dispõe a ouvir é da sua confiança. Os discípulos conheciam a Jesus, que Jesus também não faria acepção de pessoas, e não lhe perguntaram nada. Os discípulos certamente sabiam que aquela mulher era de origem samaritana, porém não lhe perguntaram nada, porque as próprias vestes dos judeus e dos samaritanos se distinguiam. Então aquela mulher poderia ser conhecida pelas vestes. Eles sabiam que era uma mulher samaritana, mas não lhe perguntaram nada. Sabe por quê? Porque conhecia Jesus. As ovelhas conhecem o seu pastor, e as que conhecem a palavra sabem o que está correto pela palavra. E se elas veem diferença no que diz respeito ao que está escrito na palavra, no que diz respeito à atuação do seu pastor, elas podem até adverti-lo. Mas, meus amados, os discípulos conheciam Jesus. Jesus pregava não como os fariseus, os saduceus, os escribas, mas pregava como quem tem autoridade, como quem vivia. Então perguntaram o que para Jesus? Tem muitos pastores que são passivos de repreensão por parte das ovelhas. As que conhecem a palavra de Deus e sabem que Deus não faz acepção de pessoas, que Jesus jamais faz acepção de pessoas, muitas vezes chegam a
salvar a nossa sociedade, precisamos ter um profundo diálogo com ela, de aproximação, assim como agiu Jesus com aquela mulher samaritana. Respeito mútuo, compreensão, para poder expor a verdade a que os homens precisam aprender. Então, meus amados irmãos, este é o aprendizado que nós extraímos do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E ali deixou, pois, a mulher o seu cântaro, deixou o seu cântaro, ela deixou o seu cântaro, esqueceu até mesmo do que ela tinha ido fazer ali, que era buscar água. Ela ficou tão feliz de ter encontrado o mestre, que deixou o seu cântaro. E quantos que deixaram tudo para seguir Jesus após ouvi-lo? Nós falamos aqui em lições anteriores que naquela época pessoas deixaram a sua profissão. Os apóstolos Pedro e João estavam pescando. Jesus chegou para eles e falou: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus estava trabalhando, coletando impostos, quando Jesus chamou, e ele deixou o seu labor profissional e foi servir Jesus. E aquela mulher havia ido àquele poço para poder pegar água, era o seu trabalho naquela ocasião. Ela deixou ali o seu cântaro e saiu, diz a palavra do Senhor. Ali foi a cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que lhe disse tudo quanto tinha feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher agora passou a ser uma missionária, uma mulher de Deus, transformada por haver tido um encontro com o Messias. Quando uma pessoa encontra com o Messias, ele verdadeiramente é liberto. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: em Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma mudança radical e completa. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. Nossa conclusão: nesse estudo, focamos em ensinamentos práticos de Jesus a respeito da adoração e, por consequência, discutindo a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia onde? No interior, mas precisa de alguém que desperte nessa pessoa o interesse por conhecer o Evangelho. A Bíblia diz: conhecereis o que há verdade, a verdade
anunciar o Evangelho, a palavra, a Bíblia, o conhecimento de Jesus Cristo, enquanto os outros anunciando outras coisas. Mulher de Deus, homem de Deus, pastor, presbítero, evangelista, diácono, tem que pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Este é o trabalho, é a função da igreja dessa terra. Vós sois o sal da terra e luz do mundo, disse o Senhor. O sal porque promove equilíbrio da sociedade. A propriedade, uma das propriedades do sal é promover o equilíbrio do sabor dos alimentos. E também tem propriedades medicinais. Se somos o sal, devemos promover equilíbrio, a paz entre as pessoas, o diálogo, distante do preconceito, e não a disseminação de ideologias que promovem distanciamento. É assim que deve agir o cristão. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Aquela mulher teve sua vida transformada, porque encontrou alguém. Não como os escribas e fariseus daquela época, que promoviam o preconceito e o distanciamento entre as pessoas, mas encontrou alguém que se aproximava das pessoas, que dialogava, que se propunha a ouvi-la, que se propunha a ensinar. E não somente ser ouvido, se propunha também a ouvi-la. É assim que também nós cristãos devemos proceder. Devemos proceder de tal forma que possamos ouvir as pessoas nas suas necessidades, e também temos a autoridade para lhes expor o ensino do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar mais essa escola bíblica dominical. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos aqui de extrair exemplos práticos para a nossa vida espiritual da Bíblia Sagrada, e pedir ao Senhor que Ele nos ajude, para que não sejamos somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Nós nos esforcemos para nós cumprirmos a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, meu Deus, de estarmos presentes aqui em nossa escola bíblica dominical. Abençoa aquelas pessoas, ó meu Deus, que nos ouvem, que nos ouviram nas redes sociais. Dá vitória a cada uma delas, Senhor. Aos enfermos, restaura a saúde. Quantas pessoas se encontram nos hospitais, meu Deus, não podem se locomover. Quantas estão nos seus lares, meu Deus, dependendo do auxílio de outras pessoas. Quantas pessoas idosas, meu Deus, não podem se locomover até a casa do Senhor, que desejariam estar presentes numa igreja, numa escola bíblica dominical, e não podem, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas e desperta em todos aqueles que nos ouvem o interesse de buscar o conhecimento de Deus, frequentar a tua casa como frequentava a igreja primitiva. Meu Deus, estar em comunhão na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações coletivas, Senhor. Abençoa todos os irmãos, ó Deus, em nome do Senhor. Dá saúde aos enfermos, repreende toda e qualquer enfermidade, faz milagre na vida das pessoas que nos ouvem, os que estão ao redor de nós, sejam alcançados pela tua divina graça, porque a bênção do Senhor é abrangente, alcança as pessoas que estão ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, diga comigo bem forte, amém. Graças a Deus.